Existe uma presença divina atuando agora mesmo ao seu redor. Você não pode ver com os olhos, mas pode sentir com a alma. É o Espírito Santo. Ele não é uma ideia vaga ou apenas uma emoção passageira. Ele é real. Ele é vivo. Ele é poder em ação. Enquanto você ouve essas palavras, ele já está se movendo em áreas da sua vida que você nem imagina. Nos bastidores, ele está desfazendo armadilhas, curando feridas invisíveis, libertando sua mente e preparando caminhos que pareciam impossíveis. Mas talvez você se pergunte: como o Espírito Santo age? De que forma ele pode transformar a minha vida? Prepare-se, porque o que vamos compartilhar agora sobre a ação do Espírito Santo pode ser exatamente a resposta que você estava procurando. O que você está prestes a descobrir neste vídeo pode transformar completamente a maneira como você se relaciona com Deus. Mas preste atenção, a última revelação que vamos compartilhar será a mais profunda e essencial de todas. Antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal, porque tem muita coisa que pode mudar sua vida espiritual por aqui. O que você está prestes a descobrir neste vídeo pode transformar completamente a maneira como você se relaciona com Deus. Mas preste atenção, a última revelação que vamos compartilhar será a mais profunda e essencial de todas. Prepare-se, porque o que vamos compartilhar agora sobre a ação do Espírito Santo pode ser exatamente a resposta que você estava procurando. Muitas pessoas enxergam o Espírito Santo apenas como uma energia impessoal, uma influência divina vaga ou uma sensação subjetiva. Mas essa é uma visão limitada. A verdade é que a Bíblia revela algo muito mais profundo. O Espírito Santo é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade, com vontade, sentimentos e poder para agir de forma real e transformadora. Em Atos 5:3, Pedro confronta Ananias e deixa algo muito claro. Quando Ananias mente, Pedro diz: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Ou seja, mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Isso mostra que ele não é uma força impessoal. Ele é pessoal. Ele tem consciência. Ele se entristece. Ele fala. Ele guia. Ele não está distante. Ele está perto. Ele está aqui. E age em nós com poder. Além disso, Jesus chamou o Espírito Santo de Consolador. No original grego, a palavra usada é Paráclito, que significa literalmente aquele que está ao lado para ajudar. Em João 14:16 e João 16:7 Jesus deixa claro: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E ainda afirma: É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Ou seja, o Espírito Santo não apenas observa, ele caminha com você. Ele te fortalece nos momentos de fraqueza, te consola nas horas de dor, te orienta quando você está perdido, e intercede por você até quando sua voz se cala e o coração só sabe chorar. Ele não é uma força distante, mas um amigo presente, um ajudador fiel que nunca te abandona. Isso significa que o Espírito Santo nos guia, ensina e fortalece diariamente. Mas será que todos experimentam essa presença? A resposta pode surpreender. O Espírito Santo não está limitado a templos, igrejas ou momentos de culto. Quando uma pessoa entrega sua vida a Cristo, ele passa a habitar dentro dela. A Bíblia é clara em 1 Coríntios 6:19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus? Isso significa que Deus decidiu fazer de você a sua morada. Pense nisso. O Criador do Universo escolheu habitar dentro de cada cristão verdadeiro. Isso é tremendo, é sagrado, é profundo. Mas aqui está algo que muitos ignoram. Embora o Espírito Santo habite em todos os cristãos, nem todos vivem cheios dele. Existe uma diferença entre ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. E isso nos leva a um ponto essencial. A Bíblia nos ordena a sermos cheios do Espírito Santo. Efésios 5:18 diz: E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Mas como isso acontece? Será que basta apenas ir à igreja ou orar de vez em quando? A resposta é não. A plenitude do Espírito vem por meio de 3 atitudes essenciais. Obediência à palavra. O Espírito Santo nunca age contra a vontade de Deus. Quanto mais nos alinhamos com as Escrituras, mais ele opera com liberdade em nós. Vida de oração constante. A oração nos conecta com a presença de Deus. Quanto mais buscamos, mais sensíveis ficamos à sua voz. Santificação contínua.
Deus é santo, e o Espírito Santo age com poder em corações que buscam a pureza, a verdade e a separação do pecado. Existe ainda um outro sinal poderoso da atuação do Espírito Santo. Quando Jesus subiu ao céu, ele prometeu que enviaria o Espírito para capacitar os seus discípulos. Em Atos 1:8 está escrito: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse poder não era apenas para o passado. Ele é para hoje. O mesmo Espírito que capacitou Pedro a pregar com ousadia, que curou através das mãos de Paulo, que libertou corações oprimidos no início da igreja, é o mesmo Espírito que habita em você. Mas ele quer mais do que habitar. Ele quer te encher, te capacitar, te usar. Muitas vezes, o Espírito Santo nos direciona a fazer algo, mas escolhemos ignorar. Quando sentimos no coração que devemos orar, mas deixamos para depois. Quando sabemos que algo é pecado, mas mesmo assim tentamos justificar nossas ações. Quando ele nos impulsiona a ajudar alguém, mas por comodismo, viramos as costas. A Bíblia alerta sobre isso de forma clara em 1 Tessalonicenses 5:19. Não apaguem o Espírito. Sim, é possível apagar o Espírito Santo dentro de nós, quando ignoramos repetidamente a sua voz. Com o tempo, isso vai nos tornando espiritualmente insensíveis, frios e cada vez mais distantes da presença de Deus. Mas há um erro ainda mais grave: resistir ao Espírito Santo continuamente. Existe uma diferença entre ignorar o Espírito de vez em quando, por distração ou fraqueza, e resistir conscientemente, de forma contínua, endurecendo o coração e recusando a direção de Deus. Quando isso acontece, a pessoa entra em um território espiritual muito perigoso. Foi exatamente isso que aconteceu com os líderes religiosos nos dias de Estevão. Em Atos 7:51 ele confronta a dureza dos corações deles e declara: Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, assim como seus pais fizeram, também vocês fazem. Essa resistência deliberada é uma barreira para a ação do Espírito. Ela impede o mover, sufoca a verdade e leva à rebeldia espiritual. Por isso, meu irmão, minha irmã, examine o seu coração. O Espírito Santo tem falado com você? Você tem escutado ou tem resistido? Ele deseja guiar a sua vida, te fortalecer, te transformar, te usar com poder. Mas para isso, você precisa permitir. Não endureça o coração. Não ignore mais a voz suave que te chama de volta para Deus. Porque quanto mais você silencia o Espírito, mais distante você fica da fonte da vida. Hoje, você tem a oportunidade de se reconectar com Ele, de se encher novamente, de deixar que Ele limpe, cure, renove e reacenda a chama dentro de você. Não é tarde demais. Onde há arrependimento, há restauração. Onde há entrega, há transformação. Onde o Espírito Santo é bem-vindo, milagres acontecem. Feche os olhos agora e diga: Espírito Santo, eu me arrependo por cada vez que ignorei a tua voz. Enche-me novamente. Restaura minha sensibilidade espiritual. Fala comigo, guia meus passos, transforma meu coração. Eu te convido, habita em mim com liberdade. Em nome de Jesus. Amém.